Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: Instituto Geral de Perícias divulgou a data de reconstituição do caso Gabriel. O trabalho de reprodução simulada dos fatos está marcado para o dia 8 de novembro. Alíquotas de IPVA para 2023 não tem nenhuma alteração no Rio Grande do Sul, permanecendo com os mesmos índices de 2022. E veja também, em reunião na Universidade Federal de Santa Maria, avaliadores da Unesco falam de potencialidades e apontam melhorias para o Geoparque Quarta Colônia. E ainda, conheça a Feira da Saúde da Escola Municipal Sérgio Lopes, que atende a comunidade da região. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Após 3 dias de visitas aos principais locais da Quarta Colônia, o indicativo de que a Unesco deve reconhecer a região como um geoparque foi dado ontem. Os avaliadores elogiaram muito a união dos 9 municípios. O terceiro e último dia de visitas aos municípios que fazem parte do Geoparque Quarta Colônia começou com uma reunião dos avaliadores Helga Tulepin e Ángel Hernández. Em seguida, a comitiva se deslocou para Pinhal Grande para visitar as escarpas alagadas da usina Itaúba. Os avaliadores ficaram encantados pela beleza do lugar, além da riqueza geológica. Aqui, na usina Itaúba, após um longo passeio de barco, os avaliadores puderam apreciar as escarpas alagadas, as quedas d'água e o botucatu, um fenômeno geológico que chamou muita atenção. O geólogo Michel Godoy, que representa a Superintendência Regional do Serviço Geológico Brasileiro, explicou que Pinhal Grande tem características diferentes dos outros municípios visitados, onde os fósseis foram o destaque. O que eu acho legal aqui? Como o Geoparque Quarta Colônia tem uma temática paleontológica, aqui é um outro contexto geológico, que é rochas vulcânicas, que já era num período que os dinossauros já estavam sendo extintos. Então é um período bem posterior, no tempo geológico, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Então é uma outra tipo de beleza, é um outro patrimônio. Aqui é um patrimônio que tu entende estruturas sedimentares com interação de lava e rocha vulcânica, que também é uma área de estudo da geologia. Então é bem interessante. Tu vai ver lá na região sul ali, Agudo, Faxinal do Soturno, Polesne, a parte de paleontológica, e aqui em cima as rochas vulcânicas, essa interação que foi a separação também, que é muito interessante, dos supercontinentes Gondwana, né, que foi a separação da África com a América do Sul. Então isso também é uma testemunha desse período, né, desse evento geológico. Além disso, o último dia da missão teve um típico almoço gaúcho com churrasco no Centro de Tradições Gaúchas, Estância do Sobrado. O local foi criado a partir de um sobrado de 100 anos que pertenceu ao primeiro morador do município. Animada com cada novo lugar visitado, Helga elogiou a união dos 9 municípios. Eu estou fascinada, encantada com estas belezas naturais, com sua gente, com sua gastronomia, que ha sido muito especial, muito rica, e com este compromisso que vocês têm com seu território e essa união, essa forma de trabalhar em conjunto todos os municípios, que é uma coisa não é comum e é muito importante para sair adelante. E emocionado com a missão, Ángel destacou o apoio de toda a equipe e da comunidade que participou das visitas. Siempre tendré un trocito de Cuarta Colonia en el corazón porque de verdad me ha emocionado muchísimo todo lo que he vivido. E a missão se encerrou hoje com uma visita na Universidade Federal de Santa Maria e ainda nessa edição você acompanha mais informações.
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, em parceria com a Estratégia Saúde da Família Lídia, do bairro Noal, promoveram uma feira da saúde para a comunidade. A iniciativa atendeu mais de 100 pessoas. Desde agosto deste ano, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes promove uma feira da saúde para os alunos e famílias da Vila Renascença. Por causa da grande distância entre a região e o posto de saúde mais próximo, o objetivo é levar as ações direto para a comunidade. Importante porque a gente consegue ver os problemas que são da escola e fazer parceria com eles para o atendimento das nossas crianças. Então, a gente consegue trabalhar a alimentação infantil, a cárie no dente, a gente consegue, através da pesagem, por exemplo, ver quais são as crianças que precisam de atendimento por causa de obesidade ou porque não se alimentam bem. A gente também tem atendimentos que levam a gente para tratamento de ansiedade, depressão. O colégio faz parte do programa Saúde na Escola da Secretaria Municipal de Educação. A partir disso, a SF Lídia decidiu fazer uma parceria com a escola e nesta ação mais de 100 pessoas foram atendidas. A terceira edição da iniciativa ofertou serviços de vacinação, testagem de infecções sexualmente transmissíveis, auriculoterapia, atestados, pedidos de mamografia, pesagem, medição de altura e atualização de receitas. A SF Lídia sugeriu a criação da feira por ser a única unidade de saúde que abrange a região. Porque o território da Renascença ele pertence à nossa área de abrangência, mas geograficamente fica um pouco mais longe para a comunidade. A gente tem feito a cada 2 meses, mais ou menos, e a ideia para o ano que vem é seguir fazendo esse cronograma para facilitar realmente, porque o acesso do pessoal em termos de ônibus é complicado, eles têm que caminhar bastante e às vezes com criança pequena dificulta e tal, e fora que é uma atividade diferente hoje. Um dos colaboradores que estiveram presentes na feira foi o curso de Medicina Veterinária da UFSM. O programa de pós-graduação levou professores e alunos até o local para uma ação de conscientização de parasitas. Os acadêmicos disponibilizaram um microscópio no qual a comunidade pôde ver e aprender sobre pulgas, carrapatos, piolhos e sarna. O Instituto Geral de Perícias divulgou na manhã desta quinta-feira a data da reconstituição do caso Gabriel. O trabalho de reprodução simulada dos fatos está marcado para o dia 8 de novembro, na cidade de São Gabriel, por peritos criminais do Departamento de Criminalística do IGP, em conjunto com a Polícia Civil. O objetivo deste tipo de perícia é apurar se os fatos se deram da forma como narrados pelos participantes e de acordo com as provas periciais. A etapa inicial consistiu na análise das perícias e do inquérito policial referente ao caso. Depois do trabalho no local, será produzido o laudo. Os peritos devem retornar ao local onde aconteceu a abordagem e refazer toda a ação até a localidade de Lavapé, onde o corpo de Gabriel foi encontrado. Algumas dúvidas sobre o caso ainda não foram respondidas. A principal delas é como o corpo de Gabriel foi parar dentro da água. A outra é se mais policiais tiveram envolvimento no caso. E ainda falando sobre este caso, a Justiça Militar do Estado vai ouvir 6 testemunhas de acusação do caso Gabriel em audiência presencial também em novembro. O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul irá realizar audiências no formato presencial para ouvir testemunhas de acusação do caso Gabriel no mês de novembro. A informação foi divulgada em nota publicada no site da instituição. Uma testemunha será ouvida no dia 1º de novembro ao meio-dia, em Porto Alegre, e as outras 5 testemunhas irão depor à Justiça Militar no dia 4 de novembro, no Salão do Júri do Fórum de São Gabriel. As audiências ocorrem dentro do processo que está em tramitação na Justiça Militar, onde os soldados Kleber Renato Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso, junto do sargento Arleu Júnior Cardoso Jacobsen, são réus pelo crime de ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Na Justiça Comum, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul informou que a primeira audiência sobre o processo que julga os envolvidos no caso Gabriel
Gabriel está marcada para o dia 7 de dezembro, às 14 horas, também no Fórum de São Gabriel. Trata-se da audiência de instrução, que serve para discutir o mérito do processo onde os 3 policiais estão sendo julgados pelo crime de homicídio doloso, com 3 qualificadoras: motivo fútil, tortura e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. E um homem de 48 anos foi preso na manhã de hoje em Santiago. Ele teria sido flagrado junto com outros 2 homens furtando material de obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em um pátio próximo à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PRF, os 3 homens foram avistados por agentes da corporação efetuando o carregamento de asfalto, um material residual proveniente da manutenção das rodovias. A ação aconteceu ao lado da unidade operacional da corporação no quilômetro 392 BR-287. A polícia informou também que o carregamento teria ocorrido sem autorização do DENIT ou da empresa responsável pela recuperação do asfalto. Aos policiais, o suspeito teria se identificado como responsável pela retirada do material. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia da Delegacia de Polícia de Santiago para o registro da ocorrência. Ele foi ouvido, liberado e vai responder em liberdade pelo crime de furto simples. Os outros 2 homens foram liberados. Encontros de grupo de apoio do CVV serão retomados presencialmente em Santa Maria. A oportunidade é destinada a sobreviventes, além de familiares e amigos de pessoas que tentaram ou até mesmo cometeram suicídio. Após 2 anos, os encontros presenciais do Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio serão retomados pelo Centro de Valorização da Vida em Santa Maria. O serviço existe desde 2018 no município. Entretanto, por conta da pandemia de coronavírus em 2020, as reuniões do grupo de apoio, que sempre foram presenciais, acabaram sendo canceladas. Os encontros que buscam a troca de experiências e de apoio emocional devem ocorrer todas as primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, a partir do dia 21 de novembro. O grupo deve se reunir no posto do CVV, anexo à rodoviária de Santa Maria, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Escolas municipais de Santa Maria receberam ecopontos para o recolhimento de óleo de cozinha. Saiba agora como descartar. Prejudicial ao solo, à água e à atmosfera, se descartado incorretamente, o óleo de cozinha é nocivo e poluente ao meio ambiente. Nos oceanos, por exemplo, cada litro lançado é capaz de contaminar cerca de 25 mil litros de água, segundo uma estimativa da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Na tentativa de diminuir essa ação em Santa Maria e reeducar a comunidade, um convênio com a Prefeitura distribuiu mais de 80 pontos de coleta de óleo de cozinha usado entre as escolas municipais e estaduais da cidade. Nos ecopontos é possível descartar o óleo diretamente em recipientes. O recolhimento é feito pela Companhia do Óleo conforme a demanda da escola. Na empresa, o óleo é filtrado e destinado para a indústria, onde o líquido é transformado em biodiesel e componente para a fabricação de ração animal, produtos cosméticos ou tintas. Além das escolas, existem pontos fixos para coleta na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal e no Feirão Colonial. Também é possível entrar em contato direto com a empresa para solicitar o recolhimento através do telefone 55 99992 7124. Em diariosm.com.br você confere a lista completa das escolas que possuem ecopontos separadas por bairros e distritos. Começa amanhã a Feira de Doces da Medianeira com muita variedade de produtos. A comercialização vai até o dia 6 de novembro no Parque da Medianeira. A tradicional Feira de Doces da Medianeira está de volta, com variedades de produtos para serem comercializados à população. Tendo relação com a Romaria Estadual da Medianeira, os alimentos como os de batata e abóbora começaram a ser feitos há algumas semanas, porque precisam de mais tempo para secar. Já para o merengue, por exemplo, esse cuidado não é necessário. A gente faz os merengues à tarde, né, e usa o forno que foi usado pela manhã para a produção das cucas, e aí o merengue fica durante a noite aqui assando, até amanhã de manhã.
A Feira de Doces conta com 30 voluntários e mais o apoio do Exército para fazer cerca de 45 mil produtos, entre doces, cucas, pães e salgados, que serão comercializados até o dia 6 de novembro. Os produtos serão comercializados das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Os doces vão custar R$ 5,00, os pastéis R$ 6,00, pães caseiros R$ 12,00 e cucas R$ 15,00. Serão aceitas as formas de pagamento em dinheiro, cartão ou por Pix. Quanta delícia, né? E a seguir no JD, este mês é considerado o mês internacional de conscientização da dislexia. Conforme a Associação Brasileira de Dislexia, o distúrbio atinge entre 5% e 17% da população mundial. O JD faz agora o intervalo, nós vamos conferir como que está esse finalzinho de tarde aqui na nossa cidade com essa belíssima imagem do Morro das Antenas. Agora são 6 horas e 21 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. E este mês também é considerado o mês internacional de conscientização da dislexia. Conforme a Associação Brasileira de Dislexia, o distúrbio atinge entre 5% e 17% da população mundial. A dislexia é um transtorno que afeta habilidades básicas de leitura e linguagem. Apesar da alta incidência, a doença é pouco compreendida pela sociedade.
E para ajudar a entender um pouco melhor e conversar sobre esse assunto, sobre os sintomas e tratamentos, eu recebo com muita alegria a fonoaudióloga Luísa Juren aqui no JD. Luísa, seja muito bem-vinda. E eu já gostaria que a gente começasse o nosso bate-papo explicando quais são os principais sintomas e características da dislexia. Boa noite. Boa noite. Bom, é uma honra poder estar aqui e poder trazer para a população um pouco mais de informação. Os principais sintomas da dislexia dizem respeito à dificuldade de ler com fluência. Claro que isso começa muito cedo, muito antes das tentativas de leitura, né, na escola, com outras características. São crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade para aprender a falar, né, para desenvolver a fala. Quando estão aprendendo, apresentam mais trocas que outras crianças. São crianças que podem ter, não digo uma aversão, mas não têm o interesse por livros, têm mais dificuldade com as musiquinhas, com as canções, com rimas, não entendem muito o que as outras crianças, a graça que as outras crianças entendem numa brincadeira de rimas, por exemplo. Então, muito cedo já dá para ver sinais na criança disléxica, que vai ter futuramente um diagnóstico de dislexia, né? Quando ela ingressar na atividade escolar de leitura e escrita propriamente dita. Então, inicialmente se vê dessa forma. E quando essa criança ela entra na educação já mais formal, no sentido de aprender a ler e escrever, primeiro ano, por exemplo, ela já vai ter mais dificuldade, ela se destaca pela dificuldade que tem em não acompanhar a turma, né? E então isso já é um alerta, já é um sinal para ligar uma luzinha amarela assim nos pais e nos professores para procurar um auxílio, né? Então essa é uma característica mais marcante, né? Característica que mais forte da dislexia, né? Essa dificuldade da leitura. Porém, essa é uma criança, quando ela tem dislexia, que ela também tem dificuldade de identificar direita e esquerda, ela tem dificuldades também de organizar os próprios materiais, os prazos de entrega, né, dos trabalhos. Então, é uma série de fatores associados não só com essa fluência na leitura e escrita, com a soletração também, que eu esqueci de mencionar, que chama atenção. Então, e a gente está falando em aspectos iniciais, sem contar com as consequências emocionais que isso pode gerar quando uma criança não é compreendida na sua dificuldade. Pois é, Luísa, você falou, né, que esses sintomas eles já podem ser observados em casa e depois deve ser mais acentuado na escola com a ajuda dos profissionais, mas esse diagnóstico, pelo jeito, não é muito fácil de ser acertado e achado, e a criança deve sofrer um pouquinho assim no início até chegar realmente ao diagnóstico certo. Exatamente. Isso é um cuidado importante de se ter, né, porque, em geral, os professores identificam essa diferença, né, na criança. E muitos de nós, pais, a gente às vezes também não quer ver, né, que o filho tem essa dificuldade. Então é importante escutar o que o professor tem para dizer e, se tiver a condição de levar num fonoaudiólogo, num psicólogo especialista, né, em avaliação neuropsicológica, porque precisa ter essa especialização para poder fazer esse diagnóstico. Então é muito importante, se essa criança tem essa condição, de buscar o profissional adequado. Tu teria como dizer, Luísa, mais ou menos com que idade realmente a doença pode ser diagnosticada? Porque me parece que às vezes ela pode ser confundida até com um déficit de atenção em alguns momentos, assim. Com que idade mais ou menos dá para identificar bem a doença? Bom, Kellen, é bem importante que a gente não espere, né, a criança ingressar na vida escolar no primeiro ou no segundo ano para tomar as medidas, mas isso não quer dizer que antes disso ela vai poder ser chamada ou identificada como disléxica. Isso não, mas não se espera, tá? Então, a idade, a gente pode dizer que vai ser a partir dos 6, 7 anos, mas isso não se fecha por aí. E um cuidado importante que a gente, na época que nós estamos vivendo, é em função da pandemia, do isolamento. Então, tem muitas crianças com dificuldades, né, na leitura e na escrita,
e não necessariamente vai ser um caso de dislexia. Né? Então isso é muito importante a gente destacar. Tratamento, como que é feito o tratamento da dislexia, principalmente mais na tua área com a fonoaudióloga, né, Luísa? E também gostaria de saber se ela tem cura ou a criança tem a doença e vai continuar depois sendo um adulto também com a doença. Bom, a dislexia ela não tem cura, mas se ameniza, né, trabalhando onde ela mais atinge. Então, a criança tem um problema na noção da relação entre o som e a letra. Então, isso é algo que vai ser trabalhado especificamente. Então, ela tem uma dificuldade de lateralidade, direita e esquerda. Então, vamos trabalhar com esse corpo, né, com o espaço, com essa criança em relação aos espaços, no esporte, o trabalho com a música, né, o trabalho com as rimas, com a literação, que é a gente pensar nas palavras que começam com o mesmo som. Então, com músicas, com poemas. É um trabalho muito específico para cada criança, porque embora a dislexia ela tenha uma série de características, nem todas as crianças apresentam as mesmas. Então, cada caso é um caso. E sim, uma criança disléxica, ela será um adulto disléxico, mas dependendo do manejo dessa criança, vai ser um adulto brilhante, né? Porque tem uma comparação muito interessante que diz assim, é como se eu estivesse correndo uma maratona, porém com sapatos cheios de pedra. Então, ter que competir com outras pessoas que não têm dislexia, a pessoa tem que desenvolver muitas habilidades extras para conseguir dar conta. Então, não deixa de ser disléxico, mas aprende várias formas de driblar isso e, às vezes, chama muita atenção justamente por isso, né? E, Luísa, vou pedir um tempinho agora, porque você falou que a pessoa pode ser um adulto brilhante no que faz, e nós temos um ótimo exemplo. Então, o reitor da nossa Universidade Federal de Santa Maria, ele vai contar um pouco do relato de como foi conviver com a dislexia desde a infância e também quais foram os desafios e as conquistas que marcaram a trajetória. A dislexia me acompanha desde as séries iniciais do fundamental até os dias de hoje. Eu tenho grandes dificuldades de ler e escrever, até hoje. Dizer que lá nas séries iniciais eu fui alfabetizado por fonoaudiólogas. Eu sempre digo que elas foram pessoas maravilhosas na vida que me deram kits de sobrevivência, que me ensinaram coisas muito simples, como o R e 2R eu aprendi pela posição da língua. A língua no céu da boca ou embaixo definia a posição do R e 2R. Para você ter uma ideia, até hoje, quando eu vou ver lado direito e esquerdo, eu balanço o pulso esquerdo. Porque eu usava relógio quando criança para ser lado direito e esquerda, não para ver as horas. Coisas simples para muitos, mas para mim é uma dificuldade muito grande. Até hoje, como reitor, eu não consigo ler um discurso. Eu tenho que apenas organizar o meu pensamento e fazer uma fala mais fluida. Porque se eu tentar ler, eu vou ter bloqueios nessa leitura. Porque eu não faço uma leitura sílaba por sílaba. Eu começo a leitura, já interpreto a frase, interpreto a palavra. Isso muitas vezes faz com que eu cometa erros. E até hoje, para alguns mais críticos, eu não estou alfabetizado ainda. Mas dizer que isso também não me impediu de seguir essa caminhada na vida. Dizer que a dislexia causa diversos problemas para nós, ao mesmo tempo facilita a gente em outras áreas, como eu tenho uma grande facilidade de memorização, facilidade com números. Um outro ponto muito marcante na minha vida foi o primeiro vestibular que eu fiz da nossa universidade. Eu tive a nota mais alta da prova objetiva de toda a universidade e reprovei no vestibular, devido à redação, que eu zerei a redação, não podia zerar a redação. E depois, para conseguir ingressar, eu tive um apoio de professoras de redação e eu acabei decorando todas as formas de fazer redação e não importava o tema da redação, eu só adaptava 3, 4 palavras para poder fazer uma redação com poucos erros. E fui aprovado daí no vestibular com uma nota 7,5 na redação. Foi um grande orgulho até hoje para mim, uma grande vitória. E dizer que uma das maiores invenções da humanidade foi o corretor do Word. O corretor da minha programa do Word, porque aquela linha vermelha embaixo da palavra me ajuda muito. E dizer então para todos que não é dislexia que limita o potencial de uma pessoa, as suas dificuldades, mas muitas vezes o preconceito das pessoas que fazem que não deem as oportunidades para que crianças e jovens consigam ocupar seu espaço nessa sociedade para limitações e preconceito das pessoas. Não tenham vergonha das suas limitações, da sua dificuldade, que nem eu sempre digo, se atira no desafio da vida que a gente acaba conquistando. E se eu estou hoje como reitor, é devido a essa capacidade de adaptação e também a enfrentar
com muita coragem esse problema, e todo o apoio da minha família também foi fundamental para estar hoje aqui. Que maravilha, então o relato do nosso reitor aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que tem a doença e acabou, né, chegando a um dos cargos mais importantes aqui da nossa cidade. Luísa, depois desse relato, né, e das suas explicações, o que dizer para os pais ou os cuidadores quando identificar a doença? Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que antes de dislexia, de um déficit de atenção e hiperatividade, que às vezes isso vem em comorbidade, né, aparecem juntos, bem importante a gente falar, tem uma criança. Tem uma criança que precisa brincar, precisa ser convidada para ir para a rua, precisa se experimentar, precisa ter situações com música, ajudar em casa, entender o funcionamento das coisas. Então, não limitem nunca uma criança a um diagnóstico, seja ele qual for. E não duvidem também do potencial do cérebro dessa criança. Então, muito pior do que ter dislexia é o preconceito. É o preconceito e a limitação que podem atribuir a essa criança por achar que ela é preguiçosa ou por achar que ela é doente. Então, o principal é incentivem, enxerguem o que essa criança tem de melhor e não fiquem focados no que ela está apresentando de dificuldade. Claro que a gente tem que estar atenta à dificuldade, mas ela tem muitas potencialidades. E quando ela tiver essas potencialidades fortalecidas, é muito mais fácil que ela vá lidar bem com as dificuldades que tem. Então vamos buscar informação, vamos buscar os profissionais, trazer para a escola, né? Trazer a fonoaudióloga para a escola, trazer o psicopedagogo, o psicólogo, para orientar as professoras, a equipe de gestora e os pais. E até mesmo os colegas, né? Para entenderem o porquê das diferenças. Tá bem, então, fonoaudióloga Luísa Yurrin participando ao vivo e tratando desse assunto tão importante com informações muito valiosas. Muito obrigada pela sua participação. E nós seguimos aqui no JD, porque no próximo bloco, em uma reunião na Universidade Federal de Santa Maria, avaliadores da Unesco falam de potencialidades e apontam melhorias para o Geoparque Quarta Colônia. O JD vai agora para mais um intervalo e nós vamos acompanhar a movimentação na BR-287. Estamos vendo imagens ao vivo deste finalzinho de tarde desta quinta-feira. Agora são 6h37. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Temos orgulho de sermos professores, ensinar, aprender e lutar por dias melhores. Nossas bandeiras não são só nossas, mas de toda a população. Mais justiça, mais direitos, mais qualidade na educação. Educar é um ato de coragem. Enquanto existir professor, existirá resistência. Somos de luta, somos professores. Somos Simprosme. So darling, take my
head, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E nesta quinta-feira, a Universidade Federal de Santa Maria recebeu os representantes da Unesco e os 9 prefeitos dos municípios da Quarta Colônia para conversarem sobre a missão de avaliação do Geoparque. Durante 3 dias, os avaliadores da Unesco, Helga Tulepin e Ángel Hernández, percorreram cerca de 450 quilômetros pelos 9 municípios da Quarta Colônia. E as visitas às belezas naturais, museus, centros culturais e restaurantes terminou na quarta. Mas antes de voltar para casa, eles participaram de uma reunião na UFSM para falar sobre as potencialidades e o que ainda pode mudar no território. Após o fim das visitas, a comitiva do Geoparque e os avaliadores da Unesco se reuniram aqui em Santa Maria com o reitor da UFSM e com todos os prefeitos que fazem parte do Condesus. A reunião foi marcada por feedbacks para pensar no que ainda é possível melhorar. A nossa avaliação dessa visita dos avaliadores da Unesco é muito positiva. A gente teve agora o retorno, o feedback desses avaliadores, mostrando todas as nossas fortalezas, que são a parte geológica muito forte, o povo da Quarta Colônia nas grandes fortalezas, essa questão do Condesus, a união dos municípios junto com a universidade são as grandes fortalezas desse projeto. Ao mesmo tempo, notou algumas fraquezas que existem, que é a questão de tentar mais, a comunicação visual está muito mais forte, as pessoas quando chegarem a identificar que é um geoparque, esse é um dos pontos que a gente tem que melhorar muito, mas a gente tem muita esperança que em dezembro, quando tiver um encontro na Unesco, que a gente consiga sair com esse selo de Geoparque Quarta Colônia, que vai mudar a região central do estado, como agora sendo com esse selo o turismo, esse turismo sustentável, esse turismo que preserva as culturas, a cultura da população que existe naqueles territórios. E para quem acompanhou todos os dias da missão, como a comitiva do Geoparque formada por geógrafos, paleontólogos, professores e autoridades políticas, a sensação é de missão cumprida. Agora, a expectativa é pela possibilidade de receber a Carta Verde em abril de 2023. Se houver o reconhecimento, nós teremos metas para cumprir, porque num período de até 4 anos nós teremos uma nova avaliação. E aí vai ser constatado se a região evoluiu, se a região resolveu as suas deficiências, né? Então é um trabalho árduo, contínuo, mas nós estamos muito felizes. E como tem coisa bonita na Quarta Colônia. E a gente, inclusive, quer assim, alertar. Quem não conhece a Quarta Colônia, procure visitar. Nós temos muitos atrativos, muitas belezas, muitas riquezas, e isso é muito bom. Enfim, é um trabalho grandioso, mas grandioso mesmo, tem muita gente trabalhando. E que nós acabamos agora, todo mundo emocionado, porque foi um tipo missão cumprida dessa fase, mas nós temos muito pela frente. E com muita música, dança e estandes de diversos serviços de saúde, um evento alusivo ao Dia da Pessoa Idosa e do Diabetes reuniu o público na Praça Saldanha Marinho nesta quinta-feira.
A aposentada Mariana Celsa dos Santos, de 74 anos, participa há mais de 10 anos do grupo de atividades físicas Ânimo de Viver, do bairro Nova Santa Marta. Ao chegar à Praça Saldanha Marinho, ela e os demais participantes encontraram um ambiente movido pela música e pela dança. O evento Movimente-se por um envelhecimento saudável e para prevenir o diabetes e outras doenças crônicas, reuniu o público para celebrar o Dia Mundial da Pessoa Idosa e do Diabetes em Santa Maria. Diversos serviços de saúde foram oferecidos, como avaliação do índice de massa corporal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, práticas integrativas e complementares, entre outras atividades físicas e artísticas. Atualmente são atendidas 13.414 pessoas diagnosticadas com diabetes em Santa Maria. Este quantitativo corresponde a 9,68% de um total de 138.446 indivíduos cadastrados até agosto deste ano. Para promover o cuidado contra essa e outras doenças, profissionais de saúde da atenção primária, da atenção especializada e do ambulatório do idoso e das doenças crônicas do Hospital Regional de Santa Maria estiveram à disposição do público para conversar e orientar. Além das atividades, uma nova lei foi sancionada e prevê a criação do programa Cidade do Idoso, que deve promover a melhoria de qualidade de vida da população acima de 60 anos, proporcionando condições para o envelhecimento saudável e longevidade. Atualmente, Santa Maria registra mais de 50 mil pessoas nessa faixa etária. As alíquotas de IPVA para 2023 não têm nenhuma alteração no Rio Grande do Sul, permanecendo com os mesmos índices de 2022. As taxas são de 3% sobre o valor de mercado de automóveis de passeio e caminhonetes, 2% para motocicletas e 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus, automóveis e caminhonetes para locação. O calendário de pagamento do IPVA ainda não está definido e deve ser divulgado em novembro. Os técnicos da Cefaz ainda não concluíram os estudos sobre os descontos a serem concedidos neste ano, mas pode-se antecipar que será mantido a possibilidade de parcelamento em até 6 vezes. A 15ª edição do Festival Santa Maria Vídeo e Cinema está com as inscrições gratuitas e abertas até o dia 10 de novembro. O repórter Bernardo Abad tem as informações. O 15º Santa Maria Vídeo e Cinema está com inscrições abertas para a mostra de curtas-metragens de Santa Maria e região até o dia 10 de novembro. E em 2022, quando completa 20 anos, o formato do festival será diferente. A mostra local ocorre no dia 30 de novembro, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria. E a Mostra Nacional de Curtas-Metragens Brasileiros em março de 2023, na Praça Saldanha Marinho. Podem concorrer ao clássico Troféu Vento Norte curtas-metragens finalizados a partir de 1º de janeiro de 2021, com até 25 minutos de duração e não inscritos em edições anteriores, ou seja, inédito no festival. O evento conta com as categorias animação, documentário e ficção. Os realizadores precisam ser moradores de Santa Maria ou de cidades com até 70 quilômetros de distância. Os trabalhos inscritos só serão aceitos se forem falados, dublados ou legendados em português. O Santa Maria Vídeo e Cinema nasceu em 2002 como um democrático festival de cinema para valorizar a produção audiovisual local e nacional. No ano passado, quando passou a figurar no calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul, ocorreu de forma remota, em função da pandemia da Covid-19. A Secretaria da Saúde abriu hoje as inscrições para o processo de contratação emergencial de médicos para o Departamento de Regulação Estadual, composto pela Central Hospitalar, Saúde Mental e SAMU. São ao todo 11 vagas disponíveis e a seleção deve acontecer por prova de títulos. As inscrições vão até 6 de novembro e podem ser realizadas pela página da Secretaria. Entre as vagas ofertadas, há reservas para pessoas com deficiência, pessoas negras, trans e integrantes dos povos indígenas. Os selecionados terão que cumprir uma carga horária semanal de 30 horas. O salário é de R$ 3.681, acrescido de 200% de gratificação de função especial. E no próximo bloco você vai ver as informações do tempo. Vamos então agora para o intervalo. Vamos acompanhar imagens ao vivo da Avenida Medianeira com Elvio Basso, movimento intenso ali naquela rótula. Agora são 6 horas
e 49 minutos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Estamos de volta agora com a previsão do tempo. A quinta-feira foi de sol e calor, com a máxima chegando aos 26 graus. E nós vamos ver agora detalhes das temperaturas nas telas. Nesta sexta-feira, mínima de 16 e máxima chegando aos 28 graus. Previsão de tempo seco também no sábado, máxima de 31. No domingo, máxima de 30. E na segunda-feira, a semana já começa diferente, com mínima apenas de 8 graus e a máxima não passando dos 18. E você confere agora o que foi notícia no JD desta quinta-feira. Nós mostramos que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, em parceria com a Estratégia Saúde da Família, promoveram uma feira da saúde para a comunidade. A iniciativa atendeu mais de 100 pessoas. Falamos que o Instituto Geral de Perícias divulgou na manhã de hoje a data da reconstituição do caso Gabriel. O trabalho de reprodução simulada dos fatos está marcado para o dia 8 de novembro, na cidade de São Gabriel. Peritos criminais do Departamento de Criminalística vão trabalhar em conjunto com a Polícia Civil. E mostramos o flagrante de um homem de 48 anos que foi preso na manhã de hoje em Santiago. Ele teria sido flagrado junto com outros 2 homens furtando material de obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, num pátio bem próximo à Polícia Rodoviária Federal. E falamos sobre as alíquotas de IPVA para este ano. Para o ano de 2003, não vai ter nenhuma alteração no Rio Grande do Sul, permanecendo com os mesmos índices de 2022. O calendário de pagamento do IPVA ainda não está definido e deve ser divulgado em novembro. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir tem a segunda edição do programa Sala de Debate e a gente se encontra amanhã a partir das 6h05 aqui na TV Diário. Até lá! Jornal do Diário. Oferecimento Unicred.
Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos.